Paz do Senhor Jesus para você que se encontra, né, nesse vídeo hoje, que o Senhor Jesus ele fale ao teu coração através do que nós vamos aprender, né, nesse dia de hoje. Eu vou estar estudando com vocês os capítulos de Ruth. E hoje nós vamos estar estudando o primeiro capítulo desse livro de Ruth, que é um livro muito impressionante, é um livro onde o Senhor ele tem algo a nos ensinar pelas atitudes que Ruth teve, né? Não sei se todos conhecem a história de Ruth. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que o Senhor fez, né, na vida de Ruth, sobre o que o Senhor ele desejou, que o Senhor escreveu, quais foram os projetos que o Senhor tinha para a vida dela e que as atitudes dela acabaram, né, influenciando o trabalhar de Deus e o que nós, como mulheres, hoje podemos estar aprendendo, né, com Ruth, para estar aplicando, né, nas nossas vidas nos dias de hoje. Abra comigo, você que pode, em Ruth, capítulo 1, né? Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui para nós estarmos estudando a palavra do Senhor nesse dia de hoje. E eu quero falar para vocês que o livro de Ruth é um livro bem pequenininho, né, do Antigo Testamento. Ele tem somente 4 capítulos, mas a história de Ruth é uma história impactante, uma história a qual a gente tem algo a que a gente venha aprender, né, para que a gente venha estar hoje fazendo as mesmas escolhas que Ruth fez, que a gente venha aprender, né, com essa mulher de fé, com essa mulher que obedeceu, com essa mulher que teve palavra, com essa mulher que teve compromisso, né? Que a gente hoje venha entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através da vida de Ruth. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo e tem uma parte aqui muito importante, que são os princípios para uma vida diária. Vai contar, né, um pouquinho do que é o livro, né, de Ruth. E aqui vai falar que o poder do compromisso e da fidelidade inestimável. Aqui a gente vai poder estudar nesse livro sobre isso. E em sua sabedoria, Deus nos coloca numa posição aonde Ele possa nos abençoar. A gente também vai ver isso aqui, que o Senhor ele coloca Ruth numa posição para depois abençoar, né, a sua filha através das atitudes dela. E Deus ele recompensa a fidelidade e o sacrifício que a gente faz pelos outros. E também a gente vai aprender isso aqui na história de Ruth, porque Ruth, né, ela foi fiel à sua sogra. Ela se sacrificou, né, para estar ali perto da sua sogra. E isso é muito, muito importante que nós vamos aprender nos nossos dias de hoje. E aqui, né, vai dizer o seguinte: à medida que você ler o livro de Ruth, espero que você se comprometa a ser como essa mulher, a fazer as escolhas certas, a ser mais fiel do que nunca com as pessoas que Deus colocou na sua vida, a ser misericordioso e a ter boa disposição quando tiver que se esforçar e trabalhar duro. Quando você agir com tal comprometimento, Deus terá prazer em abençoá-lo tão poderosamente quanto abençoou a vida de Ruth. E a gente pode ver, vai ver isso aqui ao longo, né, desses capítulos que nós iremos estudar. Eu vou fazer 4 vídeos, né, cada um falando sobre um capítulo, e a gente vai estar ali estudando e aprendendo um pouquinho, né, sobre essa mulher virtuosa, sobre essa mulher a qual o Senhor, né, a abençoou pela atitude que ela teve com a sua sogra. Eu não vou ler o capítulo todo, né, de Ruth 1, o capítulo 1 todo, porque é um capítulo, né, um pouco grande. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou só pincelar algumas coisas que eu achei interessante quando eu estava aqui lendo, né? E eu vou falar um pouquinho com vocês. Aqui a gente vê no primeiro versículo que o marido de Noemi, o nome dele era Elimeleque.
e eles tinham 2 filhos, né? Os 2 filhos dela, um chamava Malom e o outro Quilion. Eles eram Eufrates, de Belém de Judá, só que eles foram para Moabe, né? Uma cidade onde eles chegaram ali, eles ficaram ali. Noemi, o marido e os 2 filhos. Ali nessa cidade, em Moabe, eles conheceram, né, os filhos dela conheceram as suas esposas, suas futuras esposas. E ali, né, no meio, né, de toda essa história, aqui vai dizer que eles já estavam morando, né, lá em Moabe, e aí o marido de Noemi morreu, e ela ficou sozinha, mas com seus 2 filhos. Ela estava ali amparada, sem o esposo, né, em si, mas ela tinha, né, os seus 2 filhos ali com ela. E aí o que aconteceu? Eles encontraram suas esposas e eles casaram, né? Um casou com Orfa e o outro casou com Ruth. E aí o que aconteceu com isso? Quando os 2 se casaram, eles passaram um tempo ali continuando morando em Moabe, né? E ali, porque era a cidade de Ruth e Orfa, porque elas eram moabitas, e elas estavam ali nessa cidade. Só que quando se passaram, já tinham 10 anos que eles estavam ali, aconteceu a morte dos 2 filhos também de Noemi. O marido de Ruth e o marido de Orfa, eles também morreram. E aí Noemi ficou sozinha junto com as 2 noras dela. E o que aconteceu? Noemi, ela vai decidir voltar para Belém, que é a terra natal dela. Aqui no versículo 6 de Ruth 1, ele vai dizer assim, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar, né, para casa com suas 2 noras, voltar para a terra dela. Ela decidiu quando ela soube disso, e ela falou: olha, eu vou voltar porque aqui não é minha terra. Eu tô sozinha, não quero morrer aqui, né? Conjecturando, vamos botar assim. Ela não queria estar ali mais em Moab, porque Moab era uma terra onde ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Era uma terra de sofrimento, né, para ela. E ali ela não quis mais ficar e ela resolveu ir para Belém. E aí a gente pode ver aqui que ela partiu, né, com as 2 noras. E aí ela foi para as 2 noras delas e falou com elas, falou: olha, vocês podem voltar para a terra de vocês. Voltem para a terra de vocês, voltem para a casa da mãe de vocês, porque hoje vocês não têm mais marido. Eu não tenho mais o que fazer por vocês. Ela ali foi sincera, né? Noemi já era idosa, ela já era mais velha, e ela sabia que ela não podia mais ter filhos, ela não tinha marido, e mesmo que ela tivesse a oportunidade de ter um outro marido, Ruth e Orfa não iam ter como ter, né, um relacionamento com esse filho que iria nascer, elas não iriam conseguir esperar, porque eu acredito também que Ruth e Orfa, elas não eram também tão novinhas, né? Conforme o passar dos anos, elas iriam ficar mais velhas, aquela criança ia crescendo e eles não iriam conseguir, né, ter aquele homem como aquela criança, né, que iria virar um homem depois como o marido delas. Então, ali Noemi falou com Ruth e Orfa: olha, vocês voltem para a casa da mãe de vocês, porque eu não tenho mais o que fazer, eu não posso mais ajudar vocês, vocês não têm compromisso nenhum mais comigo, vocês não precisam mais estar ali comigo, estar ali me ajudando, vocês não precisam mais, vocês não têm compromisso nenhum comigo mais. E o que eu acho mais bonito nisso tudo é que ela foi sincera e ela falou. E elas choraram, as 3 juntas choraram muito, porque elas deviam ter, né, um relacionamento, uma amizade. E o fato de também estar triste, né, pela perda dos maridos, do sogro delas, e ver ali a situação de que se encontrava Noemi. E o que a gente pode ver nisso aqui? E aí, quando Noemi ela vai chegando e vai conversando com as noras e falando: olha, voltem para casa, voltem para casa. E aí
a órfã, ela, né, despede da sua sogra, e a sua sogra fala: olha, você pode ir, que Deus ele te acompanhe, que ele te dê um marido, que você seja feliz, né? Ela vai, ela abençoa aquela mulher, e aí a órfã, ela decide ir embora, ela decide voltar, né? Ela decide não continuar junto com a sogra, né, dela. Ela decide voltar. Foi a atitude que ela achou que ela deveria tomar, foi algo que ela queria fazer, ela achou que aquilo seria bom para ela. E aí a gente pode ver que nessa história, a gente nunca mais ouve falar dela. Né? Nunca mais na palavra vai dizer sobre órfã, o que aconteceu com ela, se ela realmente foi, se ela conseguiu outra família, se ela arrumou um outro marido, e o que aconteceu, a gente não sabe, e a gente nunca mais ouviu dela. Mas essa foi uma escolha que ela fez, né, em sair e voltar, porque ela achou, né, que aquilo ali seria melhor para ela. E ela decidiu não ficar com Noemi. E Noemi a abençoou e ela foi, né, embora. E aí no versículo 15 vai dizer assim: e então Noemi a aconselhou, tá? Aqui ela estava falando com Ruth. No 14 vai dizer, né, da despedida, né, de órfão. E aí, no 15, vai falar: então Noemi aconselhou: vejam, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. E aí Noemi falou com Ruth, falou: Ruth, volta ali, sua concunhada está indo para a terra de vocês, para o Deus de vocês, para os costumes de vocês, para as coisas que vocês gostavam de fazer. Volte, fique com ela, volte com ela, me deixe ir sozinha. E aí no 16, Ruth vai dizer assim: não insista comigo, que eu te deixe e não mais te acompanhe. Ruth estava falando com ela assim: você não pode me impedir de ficar. Eu quero ficar aqui, eu quero te ajudar. Irmãos, quantas vezes, né? Às vezes nós, no mundo que nós estamos hoje, às vezes nós estamos com relacionamentos, independente de qual seja, amizade, relacionamentos, independente de qual seja, a gente está muito preocupado no que o outro pode oferecer para nós. A gente tem que estar bem, a gente tem que estar, como eu posso dizer, a gente tem que ter algo em troca, né? O mundo de hoje está assim. A gente precisa de algo em troca, a gente tem essa necessidade. Às vezes, muitas pessoas elas têm isso, né? Eu vou conversar com você, eu vou falar com você, eu vou fazer para você, porque você também vai fazer para mim. E aqui a gente vê que Ruth, ela não tinha isso no coração dela. Ela era uma mulher a qual ela não olhou para Noemi como uma mulher que poderia dar algo a ela, uma mulher que ela poderia ter algo em troca. Ela não queria nada em troca. Tanto é que ela diz, ela continua, né, dizendo: onde fores, irei, onde ficar, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E o 17 ele vai continuar dizendo: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui ela já estava ali confiante. Ela estava mostrando para Noemi que mesmo com aquela situação difícil que elas estavam passando, ela queria estar ali presente na vida de Noemi. Ela sabia que Noemi não podia dar um marido para ela. Ela sabia que Noemi não podia fazer nada para que ela viesse ter um marido. Ela não podia gerar para que Ruth fosse esposa do filho de Noemi novamente. Mas ali a gente pode ver que mesmo com toda essa situação difícil que ela passou, ela sabia que Deus ali estava com ela e que ela precisava ficar com a sua sogra. Ela precisava lhe dar esse apoio, né, para Noemi nesse momento tão difícil que elas estavam vivendo. E aí a gente pode ver, né, que Ruth, ela estava ali, né, querendo poder
né, ajudar, dar um pouco de conforto, né, para a sua sogra. Neste livro, né, de Ruth, a gente vai poder ver também que são 3 mulheres que perderam seus maridos, né, Noemi, Ruth e Orfa. E a gente vê aqui qual foi a atitude, né, de Ruth ao meio desse todo esse problema, né, essa situação difícil que elas se encontravam. Ela decidiu, como nós lemos aqui, que não iria sair, né, de perto da sua sogra. Ela não iria sair ali de perto dela, porque ela achava que ela precisava realmente estar ali, ela precisava dar, né, o apoio para a sua sogra. E ali no versículo 18 vai dizer assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Quando Ruth ela vira, ela é uma mulher decidida, ela fala: olha, não pede mais, que eu não vou sair de perto de você. Não adianta você me mandar embora, eu não vou sair daqui. E aí, quando Noemi vê que Ruth está decidida mesmo, que realmente é aquilo que ela queria, porque se ela não quisesse aquilo, ela poderia ter ido embora com o órfão, ela não fala mais nada. Ela fala, então ela deve ter pensado, então tá bom, já que ela quer ficar aqui, ela quer ficar comigo, eu vou dar, né, todo o apoio para ela. Vou querer sim a presença dela. E aí as duas prosseguiram, né, na caminhada até que chegasse à cidade aonde era a cidade natal de Noemi. E aí quando elas chegam no povoado, as pessoas começam a perguntar, as mulheres começam a perguntar, ué, aquela ali não é Noemi? Aquela ali não é Noemi? E aí elas ouvem, né? E Noemi ela vai dizer, não me chame de Noemi, porque meu nome agora é Mara, porque o Todo-Poderoso tornou-se a minha vida amarga. Isso está escrito no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 20. Vai dizer que ela agora, o nome dela seria Mara, porque ela disse que o Todo-Poderoso tornou a vida dela muito amarga. E aí ela vai falar que, né, que de mãos cheias ela partiu, mas ela voltou com as mãos vazias. O que ela quis dizer? Que ela saiu dali daquela cidade com o seu marido, seus filhos, e ela estava retornando à cidade sem eles, sozinha. Então, ela estava ali, né, dizendo para aquelas mulheres toda a angústia, né, toda a dor que estava dentro do coração dela. Porque só quem perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa próxima, um filho, um marido, vai saber a dor de que Noemi estava falando, né? A dor que ela estava passando, o que ela estava sentindo. E ali ela falou: não, eu sou Mara, sou amarga. Eu sou uma pessoa que não tem mais felicidade. E ali ela chega até a cidade e ali a palavra do Senhor ela vai dizer que as duas, né, chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E aqui o que nós podemos aprender com esse primeiro capítulo de Ruth? Deus ele tem compromisso com as pessoas que também têm compromisso com as outras, porque Deus ele enxergou a vida de Ruth, ele enxergou a atitude que Ruth teve, ele enxergou isso com bons olhos, porque como aquela mulher estava sozinha, viúva, ela não iria aguentar trabalhar, ela não iria aguentar fazer algo por si. E aqui na história não conta, mas a gente não sabe nem se ela tinha mais família que pudesse acolher, né, acolhê-la naquele momento que ela estava passando. Só que assim, a Ruth, ela deve ter pensado, eu vou ficar com ela porque pelo menos eu consigo trabalhar e eu posso trazer o pão para ela também. E aqui na história a gente vai ver, ao decorrer desses vídeos, nós vamos estar estudando a história, a gente vai ver o que vai acontecer, né, nos próximos capítulos. E o que a gente precisa olhar hoje é a atitude de Ruth. E mesmo com tudo desmoronando ao lado de Ruth, enquanto ela não tinha mais
necessidade, ela não precisava mais ficar com Noemi, ela não tinha mais nada que prendesse ela poderia ir embora, ela decidiu ficar. E por que ela decidiu ficar? E por que ela decidiu estar ali? Ela tinha um compromisso dentro do coração dela, ela tinha um compromisso com Noemi. A Noemi era a família dela, mesmo que naquela época ela não tivesse mais o marido, Noemi fazia parte da família dela. E então a gente vai ver que ela teve uma atitude que o Senhor ele olhou para ela com os olhos bons. E como eu li aqui no começo, Deus ele recompensa a fidelidade e o sacrifício que a gente faz pelos outros. Vocês acham que Ruth não queria voltar para a terra dela, para a família dela, para os pais dela, para as pessoas que ela já tinha mais afinidade? Talvez até no fundo ela queria voltar, mas ela sacrificou o voltar para casa com o compromisso e a fidelidade que ela tinha com a sua sogra. Então aqui a gente vai aprender, né, que Deus ele honra, né? Deus ele recompensa. Se a gente tem compromisso, se a gente é fiel às pessoas a qual o Senhor tem colocado nas nossas vidas, como a gente já leu, o Senhor ele irá nos recompensar. E às vezes Deus nos coloca em posição aonde ele possa nos abençoar. E às vezes para Ruth e para Noemi estava tudo acabado. Elas nem sabiam, Ruth nem sabia o que ia acontecer, onde que elas iriam ficar, onde elas iriam morar, como que iria acontecer daqui para frente. Nada disso passava na cabeça de Ruth, ela não tinha certeza de nada. Ela só queria estar junto com a sua sogra. Ela só queria continuar demonstrando lealdade e fidelidade. Então que hoje nós venhamos aprender a ser mulheres fiéis, a ser mulheres leais, a ser mulheres a qual tudo pode estar de cabeça para baixo, como estava a vida de Noemi e de Ruth. Mas elas resolveram juntas, ficarem juntas. Ruth resolveu estar junta à sua sogra, para que ela pudesse sim ter uma vida, né, a qual tivesse alguém por ela. Ruth ela não foi egoísta. Ela não foi egoísta. Ela não pensou em si própria, ela não pensou somente nela. Porque, como eu disse, ela poderia sim ter voltado para casa, mas ela não quis. Ela pensou primeiramente na sua sogra. Ela pensou principalmente na sogra dela, que estava ali debilitada, tanto fisicamente como emocionalmente. Ela não teria condição de estar, né, trabalhando. Quem sabe ela poderia ter voltado e virado uma pessoa a qual ficasse na rua, né, uma moradora de rua, uma pessoa ali, uma mendiga, alguém que tivesse ali que pedir esmolas para sobreviver. A gente não sabe, a palavra não vai dizer, né? Eu estou aqui pensando em possibilidades, né, falando para vocês algumas possibilidades daquilo que o Senhor, né, coloca aqui na minha mente agora. Quem sabe o que seria de Noemi se Ruth não tivesse ali? Então a pergunta hoje é: as amigas que nós temos, as pessoas que nós temos perto de nós, se nós escolhermos andar com as pessoas como Noemi, como Ruth, né, escolheu estar com Noemi, que nós venhamos ser fiéis, que nós venhamos ser leais, que nós venhamos ser amigas realmente verdadeiras, que nós possamos sim pegar as mãos das amigas que estão passando por problemas de dificuldade e estar ali ajudando elas, estar ali fortalecendo elas. Que o Senhor ele possa nos influenciar, que ele possa colocar dentro do nosso coração, que isso venha arder dentro de nós. O fato de nós estarmos ali perto de pessoas e nós realmente acolhermos aquelas pessoas com amor. Ruth, ela amou ao próximo. Ela fez um mandamento, ela estava ali amando, não a si, mas amando primeiramente a sua próxima, que era a sua sogra. Que hoje a gente possa, mulheres, estar
no centro da vontade do Senhor, que a gente possa aprender com Ruth a ser uma mulher leal, a ser uma mulher fiel e a ser uma mulher que tem compromisso com as pessoas que Deus coloca no seu lado. Que você fique com essa palavra de hoje e que o Senhor ele venha abençoar a tua casa e a tua vida. Se você achou que esse vídeo foi, né, teve grandes coisas que as pessoas vão também, algumas amigas suas vão também se sentir abençoadas por essa palavra que o Senhor compartilhou conosco nesse dia, compartilhe com alguém esse vídeo e aguarde, né? Compartilha, comenta, curte e aguarde, né, o próximo vídeo que vai ser sobre o capítulo 2 de Ruth e que nós vamos aprender a ser essa mulher que tem um coração bom, um coração onde emana o coração de Deus, aquela pessoa onde tem um coração que tem o amor do Espírito Santo. Que a gente não venha ser egoísta, egocêntrica, pensar somente em nós, não. Mas que nós possamos ver a dor da outra, como Noemi, que estava ali sofrendo. Ela perdeu o seu marido, estava em luto, perdeu os seus 2 filhos, estava em luto. E mesmo assim, Ruth, ela conseguiu olhar para Noemi e se enxergar, por mais que fosse realmente sim o marido dela, né? Ela estava assim triste, ela estava mal também, mas ela teve compaixão de Noemi. Ela estava ali para ajudar, para dar apoio e que nós possamos ser apoio para as outras, que nós possamos ser alicerce para as outras mulheres, que nós não venhamos ser egoístas e pensar, não é comigo, o problema é dela, não, mas que nós venhamos olhar e entender que hoje às vezes é alguém, mas amanhã pode ser você que está passando por um problema e você vai querer ajuda. Então que quando a gente venha olhar para tudo que a gente está passando, outras mulheres às vezes passando dificuldades diferentes das nossas, que nós não venhamos negligenciar a ajuda. Mesmo que você não possa ajudar, se for um problema financeiro, você não possa ajudar financeiramente, que você venha orar, porque o Senhor ele nos diz para orarmos uns pelos outros. E mesmo que você não tenha condição, dizendo financeiramente, para ajudar aquela pessoa, gaste o seu tempo orando por ela. Tire um momento de reflexão, tire um momento de adoração, um momento que você vai tirar para o Senhor, você reserva aquele momento e fala, Senhor, eu estou entregando aqui essa minha amiga, Deus. Eu não posso, Senhor, ir na causa dela. Essa causa aqui é só o Senhor que pode resolver. Então vai lá, Deus. Se é um problema financeiro, Senhor, traz ali a provisão para aquele dia. Traz, Senhor, o mantimento, traz, Senhor, o dinheiro. Senhor, o Senhor pode fazer. A gente precisa ter isso. A gente precisa amar aos outros. A gente precisa ter essa sensibilidade. Porque é muito fácil buscar para nós. Mas às vezes olhar para o outro e olhar para a dor do outro, como Ruth olhou para a dor de Noemi, às vezes é difícil. A gente é muito egocêntrica, a gente pensa às vezes só em nós mesmos. Mas que hoje a gente venha a entender que nós precisamos estar umas pelas outras, uns pelos outros. A igreja em si é um conjunto, ninguém consegue nada sozinho. Nós precisamos estar unidos e que essa união ela venha estar aí queimando dentro do seu coração. Que se hoje você tem alguma amiga que está passando por algum problema, a qual você não pode ajudar, e você sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele pode sim fazer algo por essa pessoa, dedique o seu tempo a Deus e dedique também um tempo de oração por essa pessoa. Porque assim como Ruth, o Senhor a recompensou pela fidelidade e sacrifício, o Senhor também olhará para você de uma forma diferente e falará que você deixou de ser egoísta, deixou de pedir para si, para Deus, para pedir a Deus para abençoar a outra. Que você hoje entenda isso e que o Senhor continue falando ao teu coração. E até o próximo vídeo.